Você acha que sabe tudo sobre a música que marcou a sua vida? Aquelas canções dos anos 60 e 70 que te fizeram dançar, sonhar e até chorar? E se eu te dissesse que algumas das histórias mais famosas dessa época são, na verdade, grandes mitos? Olá, pessoal, eu sou Otávio Giannini e hoje vou trazer dois grandes mitos da música dos anos 60 e 70 que provavelmente você acreditava. E eu vou revelar a verdade. Chocante. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai adicionar uma nova e fascinante camada à história das músicas que você tanto ama. Você se lembra da disco music, é claro, aquela batida contagiante que dominou as pistas de dança, as rádios e até os cinemas no final dos anos 70. Era impossível não se render ao ritmo. Mas de repente, sumiu. E a história nos fez acreditar que a disco simplesmente saiu de moda, que o público se cansou, que saturou e que ela teve uma morte natural, pacífica. Como qualquer outra tendência, qualquer outra moda, chega ao fim. Parece lógico, né? Pois bem, prepare-se, porque a verdade é muito mais sombria e complexa do que isso. A disco music não morreu, ela foi assassinada. O que poucos sabem é que o declínio da disco não foi natural, ele foi acelerado por uma reação cultural violenta, um verdadeiro ataque movido por uma mistura de preconceito, elitismo roqueiro e um medo profundo de mudança social que a disco representava. Começou com o movimento Disco Sucks, disco é um lixo, para muitos fãs do rock que valorizavam a autenticidade do rock de guitarra. E a disco era tudo que eles não queriam, tudo que eles desprezavam. Era uma música fabricada, superficial, focada só na dança e sem mensagem. Mas havia algo muito mais profundo por trás desse ódio. As raízes da disco estavam nas comunidades negras, latinas e LGBTQIA+, de cidades como Nova York e Filadélfia. As pistas de dança eram os refúgios seguros, espaços de celebração para essas minorias, que pela primeira vez na história estavam ganhando visibilidade e o protagonismo cultural. Quando a disco explodiu, ela trouxe essa cultura para o centro do palco. E foi aí que a reação violenta, parte do público branco e roqueiro, embora disfarçada de crítica musical, revelou seus tons inegáveis de racismo e homofobia. Não era só sobre música, era uma guerra cultural contra a ascensão e a visibilidade dessas minorias. E essa guerra teve o dia D em um evento que entrou para a história com o nome de Disco Demolition Night. Em 12 de junho de 1979, um DJ de uma rádio de Chicago, Steven Dow, que havia sido demitido da rádio, que virou disco, organizou uma promoção bizarra com um time de beisebol. A ideia: quem levasse um vinil de disco music no estádio pagaria apenas 98 centavos para assistir 2 jogos. Entre os jogos, os discos seriam explodidos no meio do campo. Dow esperava mais ou menos 20 mil pessoas. Apareceram 50 mil. O estádio ficou superlotado, com público predominantemente masculino, branco e jovem, gritando. Após o primeiro jogo, Steven Dow, vestido com uniforme militar, detonou uma caixa gigante com milhares de discos. A multidão em frenesi invadiu o campo, fizeram fogueiras, arrancaram a grama, destruíram o estádio. Imagina, ficaram com medo. Rádios abandonaram o formato. E a palavra disco se tornou tóxica. O número de músicas de disco nas paradas despencou vertiginosamente. Então, a disco não morreu de velhice ou de cansaço. Ela foi vítima de uma campanha de ódio, que teve um clímax violento e televisionado. Essa história nos mostra como a música pode ser um campo de batalha para questões sociais muito maiores. Às vezes um preconceito que se disfarça de crítica artística. É uma verdade desconfortável, mas fascinante sobre a cultura daquela época. A história da disco music realmente nos fez enxergar além do que imaginávamos. Mas agora prepare-se, eu vou fazer uma revelação igualmente surpreendente, porém com um tom bem diferente. Nós vamos mergulhar nos bastidores de um dos maiores fenômenos musicais de todos os tempos. Vamos falar da invasão dos Beatles nos Estados Unidos. Você sabia que o sucesso estrondoso desses 4 rapazes de Liverpool não foi apenas fruto do acaso ou de um talento puro? Por trás da bitomania houve uma estratégia meticulosamente planejada que mudou para sempre a indústria da música. Vamos descobrir juntos como tudo isso aconteceu. A imagem que ficou na nossa memória é que como um conto de fadas. 4 jovens, carismáticos, com um som contagiante e aqueles cortes de cabelo que viraram febre, desembarcaram no aeroporto JFK em fevereiro de 1974 e são recebidos por uma multidão histérica. Participaram do famoso programa The Ed Sullivan Show e, como um
passe de mágica, viraram sucesso, incendiaram a América. A Beatlemania explode. E a gente pensa, que talento avassalador. Eles simplesmente conquistaram o mundo. Mas eu se dissesse que essa invasão não foi nada espontânea, que o sucesso não foi um acidente, mas sim uma das mais bem-sucedidas e meticulosamente planejadas campanhas de lançamento de um produto na história. A realidade é que a chegada dos Beatles aos Estados Unidos foi uma verdadeira operação de marketing. E o mais surpreendente é que, no começo, ninguém acreditava neles na América. Durante todo o ano de 1963, a Capitol Records, que era a gravadora americana da EMI, a casa dos Beatles no Reino Unido, se recusou a lançar os singles da banda. Eles achavam que os Beatles eram um fenômeno restrito, puramente britânico, que o som deles era estranho e que não fazia o menor sentido lançar no mercado americano, que eles não iam fazer sucesso. Eles já tinham seus próprios ídolos. E singles como Please Please Me e From Me to You foram licenciados para gravadoras minúsculas. Mas havia um homem que não desistia, Brian Epstein, o empresário dos Beatles. Um verdadeiro visionário. Ele sabia que para a banda se tornar o maior sucesso do mundo, eles precisavam conquistar a América. Frustrado com a recusa da gravadora, ele não parou, ele não desistiu. E a virada aconteceu no final de 1963. O single I Wanna Hold Your Hands estava explodindo no Reino Unido. Epstein viajou para Nova York e se reuniu pessoalmente com os diretores executivos da Capitol e fez uma proposta ousada. Com a crença inabalável no potencial da banda, ele se ofereceu para bancar do próprio bolso uma campanha de marketing de $40 mil, uma fortuna para a época, equivalente hoje a mais ou menos $350 mil. Ele ia botar isso do bolso. Essa demonstração de confiança foi o que finalmente convenceu a Capitol Records a não só aceitar a assinar, mas também a financiar a campanha milionária. Convencida pela aposta de Epstein e pelo sucesso avassalador na Europa, a Capitol finalmente concordou. E a partir daí, em dezembro de 1963, eles iniciaram uma campanha de saturação de 5 semanas, preparando o terreno para a chegada da banda. Milhões de adesivos com a frase "The Beatles are coming", os Beatles estão chegando, foram distribuídos e colados em todos os lugares, criando um ar de mistério, de antecipação. Fotos e informações sobre o fenômeno na Inglaterra foram enviados para toda a imprensa, focando não só na música, mas nos cortes de cabelo, nas roupas, na personalidade da banda. Eles estavam vendendo um estilo de vida. Perucas dos Beatles foram fabricadas e distribuídas para DJs e formadores de opinião. A gravadora usou todo o seu poder para forçar as principais estações de rádio a tocar I Wanna Hold Your Hands, incessantemente. Mas aí teve um DJ de Washington que conseguiu uma cópia não oficial importada antes do lançamento. Bom, o sucesso foi estrondoso. O público adorou, o que forçou a Capitol a adiantar o lançamento do single. E é aqui que chegamos no The Ed Sullivan Show. A aparição em 9 de fevereiro de 1964 não foi o começo da Beatlemania, foi a culminação de toda essa campanha. Brian Epstein, com a sua visão estratégica, negociou que os Beatles fossem a atração principal do programa. Ladies and gentlemen, here are 4 of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on! O programa foi assistido por um recorde de 73 milhões de pessoas, correspondente a mais ou menos 40% da população americana na época. Graças à preparação do terreno, a nação não estava se perguntando quem são esses, mas sim, então esses são os famosos Beatles de quem todo mundo está falando? A performance, na verdade, foi o fósforo que acendeu o barril de pólvora que a Capitol e Epstein passaram semanas montando. A invasão britânica não foi uma onda espontânea, mas um desembarque planejado. O gênero musical dos Beatles forneceu a arma perfeita, a música.
mas a estratégia foi visionária por parte de Brian Epstein. E a máquina de marketing da Capitol garantiram que o alvo fosse atingido com precisão e força máximas. É a prova de que no show business, a arte e o negócio andam de mãos dadas. Essa história nos mostra que por trás da magia e da paixão das músicas existem mentes brilhantes, pensando em cada detalhe para transformar artistas em lendas. E isso enriquece ainda mais a admiração nossa por esses ícones. Que jornada incrível fizemos hoje, não é verdade? Nós descobrimos que a disco music não simplesmente saiu de moda, mas foi alvo de uma verdadeira guerra cultural. E vimos que a invasão britânica dos Beatles não foi um fenômeno espontâneo, mas o resultado de uma estratégia de marketing meticulosamente planejada por Brian Epstein e a Capitol Records. Agora eu quero saber e ouvir de você. Qual dessas revelações te surpreendeu mais? Ou você já conhecia esses bastidores da música? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e adoro interagir com vocês. E se você gostou do vídeo e quer continuar a receber o material explorando os segredos e curiosidades do mundo da música, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para poder receber sempre que eu publico um vídeo novo. Ah, e encaminha para um amigo que vai gostar também dessa história fascinante, assim como você. E eu te vejo na próxima. Até mais!